7 erros de muitos pregadores. Isso que você está ouvindo. 7 erros de muitos pregadores. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou profeta de Deus. Eu tenho dom de pastorear, tenho pós em psicologia, líder em inteligência emocional, e eu quero trazer este conteúdo aqui especial para o teu coração. Eu quero trazer esta palavra ao teu coração para que você entenda que Deus não aceita que façamos a sua obra de qualquer maneira. Então vamos para o que interessa. O primeiro ponto que eu quero citar aqui são pessoas que não nasceram de novo e estão pregando a palavra de Deus. Escute, a palavra de Deus não pode ser pregada por qualquer pessoa, de qualquer forma. É necessário ter o novo nascimento. Muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus e não nasceram de novo. Este é o primeiro erro desse tipo, dessa classe de pregadores. Pregam a palavra, mas não nasceram de novo. O segundo erro de pregadores que pregam a palavra de Deus é não ter unção do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. A palavra unção significa capacidade dada por Deus. Muitas pessoas não foram capacitadas para o ministério da palavra. Muitas pessoas não têm unção de Deus na sua vida para pregar a palavra de Deus. E essas pessoas estão sendo tidas como pregadoras, como ministras do evangelho, e estão cruas, estão secas, estão vazias. Elas não têm unção, não têm virtudes do Espírito Santo dentro das suas ministrações, dentro das suas pregações. Por quê? Porque não receberam a unção do Espírito Santo. Escute, a unção é fundamental no ministério do pregador. O pregador tem que ter nascido de novo e o pregador tem que ter unção de Deus na sua vida. Uma igreja que aceita um pregador sem unção é a mesma coisa dizer que esta igreja aceita uma comida mal feita, crua, sem os temperos e sem estar pronta para a alimentação da igreja. Então este é o segundo erro de pregadores que pregam a palavra de Deus. O terceiro erro é não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Quantos pregadores que não conhecem o que estão pregando, não sabem o que estão pregando, eles pregam copiando mensagem dos outros, eles pregam, eles lêem um texto, lêem uma passagem, um versículo e pregam coisas de forma aleatória, não sabem extrair a revelação de Deus por intermédio do texto, por intermédio das Escrituras. Se você perguntar para a maioria daqueles que pregam a palavra de Deus, se eles já leram a Bíblia, toda ela, se eles já estudaram os livros da Bíblia, se eles já fizeram algum curso teológico, se eles se aprofundaram em conhecer a palavra de Deus, a maioria vai dizer que não. Isto é uma vergonha. O pregador, o ministro da palavra tem que conhecer a palavra de Deus. Outra coisa, ele tem que conhecer o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra, que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações de virtude e poder do Espírito Santo. Pregador do evangelho tem que conhecer as Escrituras e pregar debaixo do poder de Deus. O quarto erro dos pregadores da palavra, de muitos pregadores da palavra, não ser espiritual e não dominar a sua velha natureza. Quantos pregadores que não controlam, não dominam a sua carne e deixam a carne então ficar se manifestando, deixam a carne tomar conta. Quantos pregadores que pregam, mas são pregadores contendeiros, são pregadores fofoqueiros, são pregadoras que adoram fazer piadas, adoram fazer chacotas, adoram levantar calúnias, adoram entrar nos apetites da carne. Escute, o pregador do evangelho, o pregador da palavra tem que ser espiritual, ele tem que ter domínio próprio, ele tem que dominar a sua vida, ele tem que dominar a sua língua, ele tem que dominar as suas palavras, ele tem que dominar
as suas ações. E muitos pregadores não conseguem dominar a si mesmos. São pregadores irados, bravos, são pregadores egocentristas, são pregadores que têm a mania de brigar com as pessoas, discutir com as pessoas, não sabem expor o texto, não sabem debater um texto da palavra, são pregadores carnais. Deus não aceita esse tipo de pregador. O quinto erro de alguns pregadores da palavra de Deus é que não sabem amar na prática. Eles sabem falar de amor, mas não sabem amar. Eles sabem pregar sobre amor, mas não sabem amar na prática. Eles sabem ensinar sobre amor, mas o amor não é visto e não é sentido por esses pregadores. Amor não é simplesmente uma fala verbal. O amor são obras, são atitudes, são atos. E isto digo dentro da própria casa e com os demais. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos, aqueles que foram gerados também por Deus nosso Pai. Quantas pessoas não conseguem amar? Quantas pessoas falam de amor, mas não perdoam? Falam de amor, mas não estendem a mão? Falam de amor, mas não aguentam um problema com o irmão? Pessoas que vão por aí afora porque sofreram uma perseguição, sofreram uma calúnia, sofreram alguma coisa, vão procurar a polícia, vão procurar a justiça. É claro que existe lei no Brasil e isso é permitido, mas Paulo disse que quando somos injuriados, quando somos afligidos fazendo bem, nós temos do que nos gloriar na presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando nós passarmos por todas estas coisas, perseguições, calúnias, nós passarmos pelo reino de Deus e a sua justiça, é claro que diz a Bíblia que nós teremos o nosso galardão nos céus. Então escute, pregador tem que amar. Pregador tem que amar, e amar na prática. Não é um amor hipócrita, não é um amor fingido, é um amor com obras e um amor com atitude. Em sexto lugar, o pregador precisa se submeter a Deus. Escute, cheio de pregadores rebeldes, cheio de pregadores que não obedecem os mandamentos de Deus, cheio de pregadores que Deus manda fazer as coisas e não fazem, cheio de pregador que Deus manda ir e não vai, cheio de pregador que Deus manda entregar um recado e não entrega. Escute, Deus não quer um pregador rebelde, teimoso, contumaz, não, aquele que endurece a sua cerviz. Deus quer pregadores que sejam submissos à sua vontade, submissos à sua palavra, obediente ao seu ide, aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É esse tipo de pregador que Deus, Ele quer usar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então escute, o sétimo ponto que eu encerro esta mensagem aqui. O sétimo erro de alguns pregadores é não gostar de orar e não ter uma vida de jejum. Todo pregador que não gosta de oração e não gosta de jejum está desqualificado para o ministério. Todos esses 7 erros que eu falei aqui, se um pregador os comete, está desqualificado para ser pregador. Somos representantes de Deus aqui na terra e precisamos estar preparados para a missão do Senhor, que é pregar a sua palavra. Amém? 7 erros que muitos pregadores cometem na ministração da palavra de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixe aqui um comentário e me segue para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Recebe essa palavra de Deus, que Deus abençoe a todos, shalom, e que Deus os abençoe.